Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como calcular a taxa de mudança líquida. Coloquei uma fórmula mais básica, tá? Que ela é bastante utilizada, e uma fórmula que é mais utilizada no mundo, tá bom? Corning Bouslev está aqui, são os autores. Eu vou mostrar as duas, eu quero que vocês aprendam, para mim o importante é vocês terem conhecimento. Essa de baixo eu tenho mais visto, tá? Principalmente no meio acadêmico, mas a de cima também é usual, tá? Eu vou simplesmente, pessoal, ir lá na minha planilha, tá? Lá na minha planilha que eu já calculei os incrementos, dá uma olhada no vídeo anterior ali. Eu vou pular a minha tabela dinâmica aqui e vou colar aqui, ó. Para vocês verem que é a mesma planilha, tá? Não tem nada demais, ela tá limpa aqui com os incrementos calculados. Wagner, vamos calcular a taxa de mudança para número de indivíduos primeiro. Por que para número de indivíduos? Porque é mais fácil, tá? O que você precisa? Você precisa do número de indivíduos final dividido pelo inicial. O resto é número, tá? Na fórmula. Wagner, mas como que eu calculo isso? Vem na primeira mensuração sua, que nesse caso foi essa daqui em 95, você pode vir aqui embaixo e escrever continuum. E lá vem o Wagner fazendo da maneira mais lenta primeiro, justamente, tá? Depois eu faço da maneira mais rápida. Aí eu vou arrastar a fórmula para cá. Então eu já tenho número de indivíduos inicial, número de indivíduos final. Tá? Agora é rodar a fórmula, tá? Vamos rodar a fórmula aqui embaixo. Vamos rodar a fórmula aqui embaixo. Então vamos calcular a taxa de mudança líquida para número de indivíduos. Só vou escrever para a gente não esquecer, tá? Vai ser o final dividido pelo inicial, ok, menos 1, fecha parênteses, e multiplica o 100 por último, tá? Então, a gente vai ter uma taxa de mudança líquida de menos 12,5. Nossa, quer dizer que diminuiu menos 12,5, né? Indivíduos? Sim, mas ao longo de 17 anos, porque os nossos dados são de 95 até 2012. Então, você divide por 17 e sai uma taxa de mudança líquida anual. Essa informação ela é particularmente interessante, né? Para a gente saber aí que houve uma mudança líquida de menos 0,73 indivíduos ali, tá? Ao longo dos anos. Essa taxa de mudança líquida, ela dá uma noção, tá? Dá uma noção para a gente de mudança da floresta em porcentagem ao longo dos anos. Então, se eu multipliquei por 100, é uma mudança em porcentagem, tá? Então, mudou 0,73 negativo, tá? Por cento ao longo de 17 anos e no final das contas isso culminou numa diminuição de 3 indivíduos. Esse exemplo é um exemplo claramente hipotético de uma parcela aí que eu peguei, tá? Mas na floresta, se esses fossem dados de uma floresta inteira, então a floresta teria uma diminuição aí de 0,73% de indivíduos ao ano, tá? Ok, fiz a primeira fórmula. Vamos fazer a segunda fórmula? A segunda fórmula para indivíduos é essa de cima, tá? A de baixo é para basal. Então vamos usar aqui a fórmula de Corning-Bouslev, tá? Para número de indivíduos. Então vamos calcular a taxa de mudança líquida, que não é nada demais, é o valor final dividido pelo inicial. Agora cuidado, tá? Coloque parênteses. Você vai fazer aqui um elevado apertando Shift chapéu. 1 dividido pelo tempo, que é 17 anos. Então aqui já vai sair anualmente, tá? Depois você fecha o parênteses novamente. Ah, Wagner, eu não tenho muita segurança. Então faz a fórmula compartimentada, tá? Aqui eu estou fazendo a fórmula direta. Menos 1, fecha parênteses e multiplica por 100 para transformar em porcentagem. Notem que deu menos 0,78% de mudança, né? Menos 0,78%, menos de 1%, né? De mudança líquida ao ano. Valor parecido com esse de cima, tá? Com o valor aqui de cima. Então, assim, por mais que sejam fórmulas diferentes, eu acho interessante mostrar para vocês que os valores foram próximos, tá? Claro que esse é um exemplo hipotético de uma parcela apenas, tá bom? Ok, Wagner, tudo bem. Então você calculou a mudança líquida
para o número de indivíduos, mas eu também quero para a área basal, tá? Então calcula aqui para a área basal, ou seja, a taxa de mudança líquida para a área basal, já que você tem dados de área basal, tá? Bom, aqui eu vou fazer o somatório da área basal em 95, da área basal em 2012, igual a soma. Vou fazer primeiro dessa forma mais rápida, depois eu mostro como fazer dessa forma mais lenta, depois eu mostro como fazer da forma mais rápida. Somei aqui, tá? Dos anos de 95 a 2012. Notem que aqui para indivíduos eu usei o continuum para ele contar o número de indivíduos, tá? E que aqui note que não tem zeros, eu não digitei zeros, senão o Excel vai acabar contando. Mas para basal eu tenho que usar a função soma, tá bom? Para somar todas as áreas basais das árvores. E aí eu faço o cálculo. Ó. Vamos fazer dessa primeira fórmula aqui, ó, que ela é mais tradicional, vamos dizer assim. Ela vai ser então final dividido pelo inicial, tá? Dividido pelo inicial. Vou colocar entre parênteses, menos 1, entre parênteses. Estou usando essa fórmula aqui, tá? Vezes 100. Está feito o cálculo aqui. Mas eu quero dividir pelo número de anos. Nesse caso, são 17 anos, tá? Muito longo, né? Então, deu uma mudança líquida negativa novamente, porque teve muita mortalidade, né? Indivíduos grandes morrendo. De menos 0,88%, tá? Lembra sempre do porcento aqui, ok? Vou até colocar para a gente não esquecer. E vamos usar a segunda fórmula, tá? Que é essa fórmula aqui, ok? E aí eu vou calcular a taxa de mudança para a área basal, usando a fórmula de Corning-Bouslev, que é uma fórmula bem conhecida, tá? Bom, acho que aqui a gente já sabe, né? Que todos esses daqui em amarelo é de Corning-Bouslev, tá bom? Vamos usar a fórmula dele, que também não tem nada demais depois que você se habitua, né? Área basal no tempo final, dividido pela área basal no tempo inicial, eleva a 1 sobre 17. Lembrando sempre de colocar os parênteses adequados, tá? Com o tempo você acostuma, tá? Com o tempo você acostuma de colocar os parênteses. Muito importante colocar o parênteses separando 1 pelo 17, tá? Separando dos demais. Menos 1, padrão. Esse menos 1 é padrão aí para as fórmulas, né? Vezes 100 para transformar em porcentagem. Então deu menos 0,95. Novamente, deu próximo, mas a fórmula de baixo, tá? Ela deu valores um pouco maiores. Geralmente o mundo considera esses valores de baixo um pouco mais confiáveis, mas novamente deu próximo, tá bom? Então, por mais que você use uma fórmula ou outra, você vai ver que elas vão ser sempre meio próximas, tá? Sempre não, né? Sempre muito forte, mas muitas vezes próximo. Então, esse é o jeito de calcular a taxa de mudança líquida, usando duas fórmulas aí bem utilizadas no mundo, tá? Essa fórmula de baixo é a mesma coisa, a de cima é de baixo, mas embaixo você coloca a área basal, na de cima o número de indivíduos, ok? Então fica a diquinha aí para vocês que trabalham com dinâmica florestal. Tá, Wagner, mas aqui eu poderia simplesmente fazer, né, fazer o cálculo sem usar a tabela dinâmica. Tudo bem, tá? Tudo bem. Mas e se você, por exemplo, tivesse informações de parcelas diferentes? Aqui eu só vou fazer um exemplo hipotético. Se você tem a informação da parcela 1, ó, das parcelas, eu vou escrever aqui, ó, parcela 1, aqui você tem a da parcela 1 e assim por diante. E aqui embaixo você tem da parcela 2, ou talhão 1, talhão 2, tá? Que são informações que a gente costuma ter. Nesse caso aqui, imagina que você vai ter que fazer isso daqui para cada parcela. Então, para cada parcela um continuum, para cada parcela um soma e assim por diante. Mas na verdade, se você tem um valor, tá? Você pode vir aqui, inserir tabela dinâmica. Vou usar o mesmo exemplo, tá? Vou usar o mesmo exemplo aqui do DAP da DAP 95 2012. Vou colocar aqui contagem. Mesmo exemplo, tá? Mesmo exemplo. Só que agora você tem informação de parcela. Você joga informação de parcela na linha e ele já faz para você por parcela, tá? Por parcela. Imagina que você fez um inventário com 110 parcelas e você vai ter que calcular isso para 110 parcelas. Vai demorar. Então, se você organizou bonitinho, separando as parcelas bonitinho nas suas planilhas, você vai conseguir fazer isso numa velocidade muito rápida, tá? Claro que aí você tem que fazer a fórmula, tá bom?
Só que notem, gente, que agora você vai fazer a fórmula e vai arrastar a fórmula. Eu vou copiar e colar isso daqui aqui embaixo, só para vocês verem, tá? Então vamos calcular, por exemplo, a fórmula da parcela 1. Vamos usar essa fórmula tradicional mesmo aqui, tá? Então ele vai ser o valor final dividido pelo inicial menos 1 vezes 100. Vezes 100. Vou colocar os devidos parênteses, tá? Aqui eu estou fazendo mais rápido para o vídeo não ficar muito enfadonho. Colocando os parênteses aqui. Calculei do primeiro, vamos dividir pelo número do tempo, né? Foram 17 anos. E agora que você já fez, basta você arrastar a fórmula. Pronto, tá? Você arrastou a fórmula e deu certo. Ah, mas o segundo deu 0. É porque deu 16 com 16, tá? Coincidiu os valores aqui. Então, esse dividido por esse vai dar 1, menos 1, 0, tá bom? Mas se você quiser conferir, ó, 0,73, notem que é o mesmo valor que você tinha conseguido aqui em cima, tá? Então, quando você tem muitas parcelas ou muitas áreas, aprender a fazer a tabela dinâmica, deixar os dados organizados e arrastar a fórmula é um jeito muito mais rápido que fazer um por um.